Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra. Visão. Qual a visão que os outros têm de mim? Visão é um termo muito usado nos dias de hoje, tanto por pessoas em particular como por empresas, instituições. Nossa igreja, por exemplo, a Igreja Pérola dos Mares, adota como visão o seguinte: menos de mim e mais de Cristo em mim. Tem casos onde as pessoas têm uma visão equivocada a respeito do que está à sua frente. No segundo livro do profeta Samuel, está registrado um caso assim. Vamos em busca desse texto para nos conectarmos com ele. Diz assim, capítulo 2 de 2 Samuel, 8 a 17. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Maanaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Maanaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se no lado do açude e outro do outro lado do açude, lado oposto. Então Abner disse a Joabe: vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: de acordo. Então 12 soldados, aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou um adversário pela cabeça e fincou-lhe um punhal ao lado, e juntos caíram mortos. Por isso naquele lugar situado em Gibeon foi chamado de Elcate Azurim. E houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. O texto em questão mostra um cidadão que tinha, como nós podemos chamar, de uma visão atrofiada. Estava menosprezando ou ignorava as tantas vitórias que Deus já havia concedido a Davi, que, para um bom entendedor, para alguém com algum tipo de visão equilibrada, poderia facilmente perceber que Davi era o homem mais capaz, mais bem preparado para substituir Saul no trono de Israel. As vitórias que Deus tinha concedido a Davi recomendavam-no como mais forte e mais bem preparado. Abner queria tanto que a sua visão prevalecesse que chegou até mesmo a trocar de lado, mas nada disso o ajudou. Sua visão falhou e ele foi morto pelo comandante das tropas de Davi, chamado Joabe. No contexto desse texto, percebe-se que muitos soldados perderam suas vidas por causa da visão equivocada do líder chamado Abner. Abner esqueceu ou não levou em conta um fato de suma importância. Quem dirige nossa vida é o Senhor Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Ele nos ama e é nele que devemos basear nossa visão. Deus tem para nós a melhor visão que sequer podemos imaginar. Confiemos nele, portanto. Confiemos nele sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por exemplos como esse, que pode ter um viés de exemplo negativo, mas é um exemplo que nos mostra como não devemos fazer. Que nós possamos sempre confiar em Ti, ó Deus, que a nossa visão seja aprimorada nesse sentido, para que possamos ver claramente o que devemos fazer, como devemos fazer, quando devemos fazer,
e para que através disso, do nosso fazer, teu nome seja honrado e glorificado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.